Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver a segunda parte da aula de organização de consultório, com a parte de documentação e prontuário. Na aula passada a gente se focou mais na parte de prontuário, hoje a gente vai se focar mais na parte dos documentos odontolegais. Vamos lá então? Bom, falando primeiro, antes da gente falar exatamente do que são os documentos odontolegais, vamos ver qual é a definição primeiro de documento. Documento é toda anotação escrita que tem por finalidade reproduzir e representar uma manifestação de pensamento. A mesma coisa vai acontecer com nossos documentos odontolegais. O que são esses documentos? São documentos em que o cirurgião dentista emprega para emitir uma declaração ou prestar esclarecimento à justiça sobre assunto da sua competência. Tá? Não apenas documentos para a justiça, uma declaração, um atestado, uma receita, um recibo, um encaminhamento, tudo isso são documentos odontolegais que compõem o prontuário do paciente. Esses documentos eles são essenciais como meio de prova, tá? São esses documentos que vão constituir prova contra ou a favor do nosso atendimento frente a alguma necessidade jurídica que o nosso atendimento ou a falta de possa vir a ter no futuro. Tudo bem? Esses documentos eles podem ser classificados de três maneiras. Primeiro, pela procedência, segundo, pela finalidade e terceiro, pelo conteúdo desses documentos. Quanto à procedência, esse documento ele pode ser oficial ou oficioso. Oficial é quando é emitido em órgão oficial ou profissional em uso do seu cargo, exercendo a sua função em cargo público. Tá? Então, mesmo você que está lá no PSF, você é funcionário público, o seu atestado, o seu encaminhamento, a sua declaração, ela é oficial. Oficioso é quando esse documento é emitido pelo cirurgião fora do serviço público. Ou seja, no nosso consultório, os documentos que a gente emite, eles são oficiosos. A minha declaração, o meu atestado, a minha prescrição, tudo isso é oficioso. Ok? Quanto à finalidade, ele pode ser administrativo, quando ele se destina a qualquer pessoa, empresa, direta ou indiretamente, solicitado pelo Poder Judiciário, tá? E judicial, quando ele é solicitado pela Justiça, certo? Então, a gente pode encaminhar esse documento. Agora, ele é administrativo. Quando a gente é solicitado, é inquirido pela Justiça a fornecer esse documento, ele é um documento judicial. Certo? Quanto ao conteúdo, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tá? Vamos voltar aqui, perdão, só para eu comentar. Então, a gente pode emitir um atestado. Esse atestado ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Verdadeiro, quando contém todas as informações sobre o atendimento, sobre o estado do paciente, sobre a necessidade do paciente de afastamento. E falso, quando a gente omite ou acrescenta informações que não são verdadeiras frente ao atendimento. Acho que a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais disso lá na frente. Bom, o primeiro desses documentos é a notificação compulsória. Mesmo nós, como cirurgiões dentistas, nós somos profissionais da área da saúde e, como tal, estamos sujeitos a emitir notificação compulsória em alguns casos. Essa notificação ela vai relatar fatos de índole odontológica ou não, observados ou constatados no exercício da nossa profissão e que nós, por força de lei, temos a obrigação de comunicar. Que fatos são esses? Pode ser desde um acidente de trabalho ou um acidente de percurso, doenças profissionais e doenças do trabalho, moléstias infecto-contagiosas de notificação compulsória pela própria entidade sanitária do país, crimes de ação pública e mesmo casos de morte cefálica em estabelecimento de saúde. Hoje, em tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma notificação compulsória com relação ao Covid, por exemplo. Tá? Então, se um paciente for no nosso consultório ou no serviço público que você estiver atendendo, esse paciente tiver sinais dessa doença, nós somos obrigatórios, por lei, a orientar ou a comunicar a comunicar às autoridades sanitárias da suspeita dessa doença para as autoridades sanitárias virem a investigar, certo?
Aqui a gente tem um quadro de uma série de doenças que são de notificação compulsória. Não se preocupem que a gente não vai cobrar isso de vocês. Vocês sabem exatamente quais são essas doenças, tá? Até porque no consultório mesmo a gente tem uma tabelinha dessas doenças, a gente não sabe tudo decorado, mas o que você tem que entender que é de obrigação de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de algum fato comprovado ou presumível de doença transmissível, sendo obrigatória a nós, como profissionais de saúde no exercício da nossa profissão, ou responsável por organizações e estabelecimentos públicos ou particulares de saúde e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados de doença relacionada com esse artigo 7º, tá? Então a gente tem por obrigação de notificar. No caso de omissão de notificação de doença por extensão ou analogia, o artigo 269 do Código Penal diz que deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença de notificação compulsória tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ainda, existe uma infração de medida sanitária preventiva, que está relacionada no artigo 268 do Código Penal, que diz que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano, mais multa. E ainda, segundo o parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário público ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Isso é, por exemplo, o que está acontecendo hoje com as pessoas que estão tentando burlar, né, essas medidas de isolamento que estão impostas ao governo frente a essa pandemia que a gente está vivendo hoje. Vou pausar e a gente vai agora para a próxima parte do vídeo, ok?